Amém. Bom dia. Bom dia. Bom, se vocês respondessem assim de primeira, eu não fazia duas vezes. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Amém. Quem está nos visitando esta manhã, seja bem-vindo. É uma alegria receber você aqui na Plenitude. Queremos que você se sinta muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, o texto da pregação já foi lido. É Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E hoje nós falaremos neste tema, verdades bíblicas sobre a justificação. Trata-se de uma mensagem que faz parte de uma série de mensagens que estamos, nos domingos de manhã este ano, lendo parágrafo por parágrafo da confissão de fé de nossa igreja, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, da qual nossa igreja faz parte. E hoje nós chegamos ao ponto, estamos no número de semanas sobre a doutrina da salvação, e hoje considerando o aspecto da justificação. Mas permita-me perguntar, e responda sinceramente, mas se preferir só para o seu coração. Você saberia dizer o que é justificação? Conta-se que um crente firme na fé, tendo servido o Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a sua vida, nascido em família evangélica, criado na igreja, participou de tudo que uma igreja oferece para alguém participar, já maduro na vida, na casa das décadas, faleceu e foi para o céu. E quando ele chegou, na verdade, na porta do céu, ele viu aquilo que durante anos da vida ele ouviu os pregadores falarem como ilustração de mensagem, isto é, ele se viu diante de uma espécie de guarita, uma bancada de recepção e um anjo atrás. E quando ele viu aquilo, ele percebeu, olha, então todo aquele negócio não era só ilustração de sermão, não, era verdade. É assim mesmo, a gente é arguído, a gente é entrevistado. Repito, isso é só uma ilustração, tá certo? Só para enfatizar, deixa eu enfatizar isto. Mas caminhe comigo com a sua imaginação. E o anjo perguntou para o homem, estou vendo aqui no seu prontuário que o senhor é um cristão. Então eu gostaria de lhe fazer algumas arguições. E o cara estava pronto. Ele ouviu durante a vida toda a pastora falar sobre esse momento. Então ele sabia, não tem que falar de obras, não tem que falar de igreja, não tem que falar de batismo, eu já sei a senha. Imagine o espanto dele quando o anjo perguntou para ele, o que o senhor saberia me dizer sobre a justificação pela fé? Silêncio. O anjo decidiu dar uma segunda chance. O que o senhor saberia me dizer sobre a hermenêutica aliancista ou a hermenêutica dispensacionalista? Silêncio. O anjo perguntou para ele, fale para mim sobre dicotomia ou tricotomia. O cara pensou, isso aqui é uma arguição para ir para o céu, é um concílio para ser pastor. Fale para mim sobre as ordenanças como símbolo memorial ou como sacramento. Silêncio. O anjo disse, não, eu vou te dar uma fácil, eu vou te ajudar. Eu sei que o senhor tem sido membro da igreja todos os anos. Fala para mim sobre a heresia ariana do século II. Heresia ariana do século II, tema da escola bíblica dominical. Qual é a classe? Está vendo a história da igreja? Servir. Aí eu ouvi o seu pensamento. Meu irmão, história da igreja na EBD. Essa coisa aqui é... Fecha. O homem não tinha resposta para nenhuma questão doutrinária. Ele não tinha resposta para nenhuma questão doutrinária. Agora sim, eu tenho certeza que ninguém vai para o céu pelo seu conhecimento de doutrina, teologia ou pelo seu desconhecimento, não irá. Essas coisas não são parte da nossa salvação no que diz respeito a sermos aceitos por Deus. Mas elas são parte, escute. Porque a gente escuta, isso não faz parte da salvação, então não é importante. Eu não preciso disso para ser salvo, então não importa. Importa. Você pode não precisar dessas coisas para ser salvo, no sentido de estar pronto para ser aceito por Deus no céu. Mas você precisa dessas coisas para poder amadurecer como um cristão, não é mero conhecimento. Você precisa dessas coisas para poder viver os benefícios, os privilégios, as graças da vida salva.
você verá que justificação não é apenas uma ideia abstrata, não é um amontoado de palavras. Se Deus me ajudar esta manhã, eu quero mostrar para você como que esta palavra, claro, é um conceito teológico, disso não há dúvida, mas é um conceito teológico de importância para as nossas vidas, porque por essa palavra, justificação, ela representa para nós paz. Ela representa para nós a esperança da vida eterna. Ela representa para nós o caminho pelo qual nós temos um relacionamento com Deus. Então já vou começar na definição. Eu tenho usado esta Bíblia publicada recentemente pela Thomas Nelson, Bíblia de Estudo ACF. E a Bíblia de Estudo ACF tem uma característica interessante, que é uma espécie de dicionário de conceitos bíblicos. Então tem um índice aqui na frente e ela te joga para vários conceitos doutrinários explicados com poucas palavras. É nela que eu encontrei essa definição. Justificação, o que é? Está aí no seu resumo da pregação. A justificação é o ato de Deus por meio do qual nossa posição legal no céu é alterada e nós somos declarados justos. Viu aí no seu resumo? Você vai ficar espantado. Você não sabe quanta coisa importante tem aí para nós. Número 1, a justificação, o ato de Deus. Primeira coisa que eu quero que meu irmão anote aqui. A justificação é um ato, não um processo. O perdão nós não recebemos de Deus por meio de etapas que nós vamos galgando. O perdão é um ato. É algo que Deus nos dá, uma vez por todas, de maneira completa, total e inteira. Não é um processo no qual Deus nos diz, eu estou aqui segurando o perdão, suba essa escada. Se você obedecer, toma 1 degrau. Se você for batizado, 2 degraus. Se você for dizimista, 3 degraus. Aqui em cima está o perdão, venha buscá-lo. Não. A justificação é um ato. Eu ainda não entrei no principal, sim, você percebeu isso. Mas isto é importante. Não é um processo, é um ato. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, não há dúvida que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, um tempo muito estranho. Eu tenho visto, talvez você tenha visto isso também no Instagram, pessoas voltando a atacar a doutrina da certeza da salvação. Voltando a atacar a doutrina da certeza da salvação. Doutrina da certeza da salvação é o seguinte: uma vez verdadeiramente salvo, sempre salvo. Antigamente falava-se uma vez salvo, sempre salvo. Hoje eu precisei inserir um advérbio de modo: uma vez verdadeiramente salvo, sempre salvo. Meu querido, a salvação não pode ser perdida. Mas eu quero dizer por quê. Não é por causa do salvo. Se a minha salvação dependesse de mim para se manter, eu acho que hoje, 9h35, eu já tinha perdido a salvação. A salvação não pode ser perdida por causa do Salvador, que é Jesus. Quando nós falamos de uma salvação que pode ser perdida, a implicação deste raciocínio é que ele lança uma sombra sobre Jesus, como se houvesse algo que Jesus Cristo precisasse de nós para nos salvar. Por isso o texto que nós acabamos de ler diz que a justificação é um ato. De quem? De Deus. A justificação é um ato de Deus. Uma vez que ela é um ato, uma prerrogativa soberana, algo do divino e do poderoso Senhor que opera, um ato de Deus, quer dizer então que o ser humano não contribui nem para que ela exista, nem tampouco para que ela deixe de existir. Isso quer dizer o seguinte: quando Deus te perdoou de verdade. Diferente de nós que não sabemos perdoar. Diferente de nós que perdoamos aqui, mas amanhã julgamos na cara de novo. Como nós precisamos aprender com Jesus Cristo, não é verdade? Diferente de nós que perdoamos, mas guardamos no bolso como munição para disparar na hora que nos pareça mais conveniente. Quando o Senhor Jesus perdoa,
Ele perdoa de verdade, bendito seja o nome de Jesus. Precisamos aprender com Ele, é verdade. Mas isso nos quer dizer uma coisa: uma vez verdadeiramente salvo, sempre salvo. Eu fui pastor de uma irmã que veio de uma denominação que não só não ensinava a certeza da salvação, mas combatia a certeza da salvação, atacava a certeza da salvação. Então, num culto de quarta-feira, lá nós fazíamos numa salinha pequenininha na igreja lá em Belo Horizonte. Quando tinha 20 pessoas, a gente não tinha mais onde ficar. E aí eu estava dando uma mensagem, um estudo em um assunto parecido com esse. Ela, que era uma pessoa assim da personalidade bem forte, disse: aí fica muito fácil. Aí fica muito fácil. Eu aceito Jesus hoje e saio pecando amanhã, porque eu tenho certeza que eu vou para o céu. A resposta que eu tive para dar para ela foi: se você verdadeiramente aceitou Jesus, isto é, se você verdadeiramente creu no Evangelho, essa expressão aceitar Jesus, se você verdadeiramente creu no Evangelho, se você verdadeiramente se rendeu a Jesus Cristo, será possível você querer sair pecando? Faz sentido para você o que eu disse aqui? Aí, a última vez que eu perguntei isso, alguém disse que não, hein? Porque existe uma mudança dentro do nosso coração. Conheci um mundo mau, você não se emocionou cantando isso agora, não? E com ele os seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, mas Jesus Cristo veio e me achou assim, tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Eu conheço agora, sim, a clareza de Jesus foi das trevas que eu vim. Existe algo que muda em nós. Então nós podemos dizer: uma vez verdadeiramente salvo, sempre salvo. Há salvos que se desviam, é uma tristeza. Há salvos que passam um longo tempo afastados de uma igreja bíblica. Há salvos que passam longo tempo em rebeldes contra Deus, vivendo em pecado, frios na fé. Mas sabe o que eu escuto de cada um deles quando regressa? É dizer: eu nunca tive tranquilidade. A minha consciência sempre estava atormentada. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Quantas vezes você já ouviu isso? Talvez alguns aqui tenham sentido isso. É possível. Infelizmente acontece. Um verdadeiro salvo se desvia, mas não deixa de ser salvo. Uma hora ele vai voltar para Jesus. E o arrependimento dele vai falar mais alto do que a sua rebeldia anterior. Não é pela pessoa. Não é pelo salvo, é por causa do Salvador. A justificação é um ato de Deus, número 2, por meio do qual nossa posição legal no céu é alterada. Posição legal. Isso se refere a Deus como o juiz de toda a terra, como Abraão disse lá em Gênesis capítulo 18, que Deus é o juiz de toda a terra. A parte de Cristo, eu posso dar esse testemunho em primeira pessoa. A parte de Cristo, a minha posição diante do juiz de toda a terra é lamentável. A parte de Jesus Cristo, a minha posição diante do juiz de toda a terra é temível. Ele é o juiz de toda a terra, e ele não é um juiz omisso, ele não é um juiz corrupto, porque ele é um Deus santo. Portanto, se eu compareço perante o juiz de toda a terra, sem estar lavado no sangue de Jesus Cristo, o juiz de toda a terra, o justo juiz, o Deus santo, só pode fazer uma coisa comigo. Ele só pode me condenar. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de uma grande transferência que Deus faz. Deus pega a minha culpa e a lança sobre Jesus Cristo na cruz. E Deus pega toda a obediência, toda a perfeição de Jesus Cristo e transfere isso para a minha conta, em meu favor. Então a nossa posição legal é alterada. De condenado réu a perdoado e justo. Dá para imaginar uma transformação igual esta?
Dá para imaginar uma coisa como essa? Você pensa que isso é uma notinha de teologia. Não é. Diga comigo aquele versículo, eu acho que você sabe de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você nunca observou a parte que diz justo para perdoar? Onde está a justiça no perdão? Pensa comigo, de verdade. Onde está a justiça no perdão? Como assim Ele é justo para nos perdoar? Se eu confesso que transgredi diante da justiça, eu estou dando provas contra mim. É admissão, acabou a contestação, eu confessei. Vem a justiça e puna o transgressor. Como assim, justo para nos perdoar? Entenda agora a cruz do Calvário. Se Deus puniu meus pecados e os seus em Cristo, é injusto que Deus os puna 2 vezes. Entende isso? Se Deus puniu os meus pecados e os seus sobre Jesus, é injusto que Ele os puna 2 vezes. A justiça, uma vez que está satisfeita contra nós, dá sentido ao texto que diz: Ele é justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Nossa posição legal diante do tribunal de Deus, que é o justo juiz de toda a terra, nossa posição legal é alterada. E em terceiro lugar, e nós somos declarados justos. O Deus eterno que não mente, Números 23:19, Deus não pode mentir. Tito 1:2, Deus não pode mentir. O Deus que não pode mentir, recebe a gente diante do tribunal dele, e em vez de nos declarar culpados, que era a coisa certa a se fazer, por causa de Jesus em nosso favor, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Deus que não mente, nos declara justos. Justos, meu irmão. Você e eu justos. Deus nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido um pecado sequer quanto à nossa culpa. Ei, as consequências dos seus pecados não te incomodam até hoje na sua vida, pelo menos alguns deles? E você pensa como a sua vida seria mais tranquila ou mais feliz se você não tivesse feito aquilo lá atrás? Imagine comparecer diante de Deus e Deus te receber como se você nunca tivesse cometido um pecado sequer. Porque toda a culpa foi tirada de você e lançada sobre Jesus na cruz. Ou seja, nesse ponto o seu saldo é 0. 0 não merece o céu, tá certo? Esse é o problema de querer merecer o céu. É que se você resolver todos os seus pecados e você não consegue, o seu saldo é 0. 0 não é suficiente. Então existe um aspecto duplo, aspecto positivo, aspecto negativo. Negativo, ele tira a culpa de você. Aspecto positivo, ele te dá, ele acredita em ele transfere para seu crédito toda a obediência, toda a perfeição, toda a justiça de Jesus. E Deus te recebe não só como se você nunca tivesse pecado. Deus te recebe como se você tivesse sempre obedecido. É maravilhoso. É extraordinário. É espetacular. É como se Deus recebesse outra pessoa em meu lugar. Deus é como se Ele estivesse dando boas-vindas para Jesus, que nunca pecou, mas sempre obedeceu. Deus transfere para pecadores os direitos de Jesus. Te parece agora que justificação é um assunto sem importância? Te parece agora que justificação é só uma doutrina velha e empoeirada de um livro velho lá na prateleira? Na estante? Eu vou deixar o poeta e a poetisa traduzirem para nós o que significa isso aqui. Eu vou pedir o Adson para me dar uma ajuda agora. E não só o Adson, mas todos vocês. Esse hino aqui, irmão, é do tempo do Acácio.
Não, esse Acácio é neto, eu estou falando do seu Acácio, lá em Guajerutil, o avô. Esse hino, irmãos, muito querido para mim, por sinal, tem uma letra extraordinária. Eu vou cantar a primeira estrofe, o refrão, e o resto você vai cantar comigo, combinado? Senão eu fico tímido. Livres do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado, eis o resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez, assim acredita. Ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Agora vocês comigo direitinho, hein? Pode cantar forte. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece, clama por graça com avidez, Cristo te acolhe de uma vez, assim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo, vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez, assim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez, assim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Amém. Obrigado, Watson. Viu que eu coloquei aí um glossário no final do hino, palavras incomuns hoje em dia, aumentam a nossa cultura, não é verdade? Quando a gente as aprende. Irmão, tocou-me cantar vestes reais, não triste nudez. Chegaríamos diante de Deus tão nus quanto Adão e tão envergonhados quanto ele.
vestes reais, não triste nudez. Lindo isto. Cristo enriquece de uma vez. Isto é a justificação. Cristo por nós, Cristo em nós. Segundo lugar, irmãos, vivendo a justificação. O texto que nós lemos neste culto em Romanos 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados, nos coloca numa posição em que Deus não nos é terrível. Deus não está contra nós, Deus não é nosso inimigo, nem nós somos mais inimigos dele. Mas por causa de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então, justificação não é uma palavra de um livro lá na estante. Justificação é, em primeiro lugar, não ter medo, mas poder confiar em Deus. Justificação é ter comunhão com Deus. O versículo 2 diz: temos acesso a esta graça. Temos a presença de Deus na nossa vida. Temos prazer em orar e ler a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Temos prazer em ter comunhão com Deus. Deus não é para nós, por causa de Jesus Cristo, um desconhecido. Justificação pela fé é sujeitar-me ao seu senhorio sobre mim. Aceitar que Deus governe a minha vida, em vez de continuar rebelde e insubmisso como um incrédulo. Paz com Deus, justificação pela fé, quer dizer depender de Deus e esperar em Deus e ser por Deus sustentado, a ponto de em Romanos 5, versículo 4 e 5 se dizer: e essa esperança, nossa esperança em Deus, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A justificação significa, número 5, certeza da salvação. Não, irmão, estou falando de certeza da salvação. Não estou falando de achar que sou salvo, achar que mereço. Aquela pergunta